Excelentíssimo senhor presidente Adhemar Luiz Traiano, excelentíssimo senhor Ricardo Barros, ministro da Saúde, senhor procurador-geral do Estado, Dr. Paulo Sérgio Rosso, excelentíssimo senhor deputado Plauto Miró Guimarães, primeiro secretário, excelentíssimo senhor deputado Fernando Scanavaca, segundo secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Quero cumprimentar aqui os colegas que compõem o governo, que estão aqui presentes. Com grande satisfação, venho à sessão de abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa, em nome do governador Beto Richa, trazer a mensagem sobre a situação econômica e financeira do Estado que passo a ler agora. Depois da crise econômica sem precedentes que marcou o país nos últimos 2 anos e meio, iniciamos 2017 sobre o prenúncio de um recomeço. Desde o primeiro trimestre de 2014, quando o Brasil entrou oficialmente em recessão, a atividade econômica sofreu uma contração de 8,5%. Desde então, milhões de empregos foram destruídos, milhares de empresas fecharam as portas e o poder público sofreu uma devastadora redução de suas receitas. O Paraná, como todos os estados e municípios brasileiros, também sofre os efeitos perversos da crise. Felizmente, a recessão bateu as nossas portas numa dimensão inferior à que levou os estados à beira da falência, gerando um quadro caótico de atraso de salário do funcionalismo, suspensão de serviços essenciais à população e apelos dramáticos de socorro ao governo federal. O Paraná está numa posição favorável em virtude de 2 fatores fundamentais. Primeiro, a implementação do programa de industrialização, que em 4 anos atraiu 40 bilhões de reais em investimentos públicos e privados. Um processo estrutural de transformação da nossa economia paranaense, que interiorizou o nosso desenvolvimento numa escala jamais vista. Em segundo lugar, o ajuste fiscal, iniciado em 2014, que proporcionou ao Paraná uma maior isonomia tributária em face dos demais estados. Mas ela só se provou bem-sucedida porque incluiu medidas duras e permanentes de redução das despesas de custeio da administração. Cortamos na carne e pagamos um preço alto, sobre contínua pressão política e a severa avaliação da opinião pública, mas nem por isso hesitamos quando o ajuste exigiu a adoção de providências adicionais.
nós nos mantivemos coerentes com o caminho traçado. Não cedemos ao apelo da irresponsabilidade fiscal, que teria nos levado à catástrofe que hoje abala os outros estados. Quero fazer um reconhecimento público do voto de confiança que o governo recebeu desta casa, especialmente o apoio que tivemos das nossas bancadas para aprovar medidas que revelaram fundamentais na preservação e melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. Graças a estas medidas, no ano passado, os investimentos no Paraná somaram 5 bilhões e 800 milhões de reais, mais que o dobro dos 2 bilhões e 800 milhões de reais aportados em 2015, enquanto os demais estados reduziam os seus investimentos. Para este ano, projetamos investimentos de 7 bilhões e 600 milhões de reais, apesar do ceticismo sobre a retomada da nossa economia. Com o equilíbrio fiscal demonstrado nas contas estaduais, a Secretaria do Tesouro Nacional elevou a nota de classificação do Estado para obtenção de créditos internacionais. Desta forma, o Paraná passou a ter o aval da União na contratação de financiamentos externos. Outro resultado importante na nossa política fiscal foi o aumento das transferências estaduais aos municípios. O ano passado, o Estado repassou aos municípios 8 bilhões e 100 milhões de reais em ICMS e IPVA, um alívio que ajudou a manter as prefeituras com as suas contas em dia. Em janeiro, repassamos mais de 430 milhões de reais aos municípios como cota extra do ICMS recolhido antecipadamente pelas empresas beneficiadas por nossos programas de incentivos fiscais. Uma das áreas prioritárias da nossa gestão, a saúde, teve um aumento substantivo de investimentos em 2016. Foram 4 bilhões e 600 milhões, equivalentes a 12,02% das receitas líquidas correntes, aumento de 6% sobre 2015. Em 6 anos de gestão, destinamos 15 bilhões de reais à saúde. Isto é mais que o dobro dos 6 bilhões e 700 milhões de reais aplicados nos últimos 8 anos anteriores. Só o programa Rede Mãe Paranaense teve aporte de 630 milhões de reais e contribuiu para a redução dos índices de mortalidade materno-infantil. A criação do transporte aeromédico, com 4 helicópteros e um avião de uso exclusivo da saúde, e a construção, a reforma, a ampliação de mais de 600 unidades de saúde, tornaram o atendimento mais rápido e mais eficiente nos casos de urgência
e emergência. Ampliamos em 200% o transplante de órgãos e fizemos intervenções pontuais com os mutirões de cirurgias eletivas, dos quais beneficiaram mais de 50 mil cidadãos. Importante também destacar os índices de saneamento, setor que sofreu forte estagnação no país nos últimos 15 anos, mas não no Paraná. A coleta do esgoto da Sanepar chega hoje a 71% dos domicílios paranaenses, acima do índice nacional de 50%. E o tratamento do esgoto, coleta, atinge a marca de 99% contra 43% no país. Entre 2010 e 2015, ampliamos de 1.500.000 para 2 milhões o número de ligações de esgoto. Isso significa que em 5 anos a Sanepar fez 1/4 das ligações de esgotos instaladas em todo o nosso estado em quase 60 anos. Para este ano, a empresa planeja fazer investimentos de 910 milhões de reais. A Copel investiu 13 milhões de reais nos últimos 6 anos, incluindo aportes feitos em outros estados. Uma média de 2 bilhões e 200 milhões de reais ao ano, quase o triplo dos 860 milhões de reais anuais do período entre 2007 e 2010. Recursos estes investidos em usinas, linhas de transmissão, subestações e parques eólicos, além da rede de fibra ótica, que tornou o Paraná o primeiro estado brasileiro 100% digital. Agora, a Copel está investindo 500 milhões de reais no Mais Clique Rural, programa de modernização da rede elétrica do campo. Valorizamos a agricultura e reconhecemos a importância do agronegócio, com a criação da ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária. Em 2016, o Paraná foi reconhecido como área livre da peste suína clássica e agora busca o status de zona livre de aftosa sem vacinação. No fortalecimento das cadeias produtivas, sobretudo aquelas ligadas à agricultura familiar, apoiamos as prefeituras na compra de calcário para a correção do solo e ao aumento da fertilidade. E o programa Trator Solidário continua cumprindo o seu papel. Foram quase 4.400 unidades financiadas nos últimos 6 anos. A modernização da infraestrutura de transportes começou lá, perto da porteira da propriedade, com um investimento de 158 milhões de reais na melhoria e adequação
das estradas rurais e seguiu pela malha viária estadual. Executamos hoje o maior programa de duplicação de rodovia dos últimos 25 anos, 765 quilômetros de estradas entregues em execução e em projeto. Antecipamos em alguns anos a realização de várias obras e incluímos outras que sequer estavam previstas nos contratos firmados com as concessionárias. Mais de 600 milhões de reais foram aplicados nos portos de Paranaguá e Antonina. Paranaguá tornou-se um dos portos mais eficientes do país, se não o mais, e o terminal de Antonina, praticamente abandonado, voltou a operar e contribuir com o desenvolvimento da região. Graças às 3 obras de dragagem de manutenção realizada desde 2011, o Porto de Paranaguá recebe hoje os maiores navios do mundo. Depois de mais de 20 anos, o governo federal voltou a investir em Paranaguá, iniciando as obras de dragagem do canal de acesso ao porto. Tão relevante quanto a logística para o desenvolvimento social e econômico é a modernização da infraestrutura urbana, para a qual repassamos 2 bilhões e 300 milhões de reais em financiamentos e recursos a fundo perdido. Dinheiro que pavimentou 3.270 quilômetros de ruas e de estradas rurais, equivalentes a uma viagem de carro de Curitiba a São Luís do Maranhão, e viabilizou a aquisição de 1.193 equipamentos rodoviários, entre os quais caminhões, retroescavadeiras e outros equipamentos. Este investimento nas cidades foi essencial para a qualidade de vida nos conjuntos residenciais, construídos em parceria com o governo federal e as prefeituras. Afinal, são 4 bilhões e 700 milhões de reais investidos em moradias para 105 mil famílias paranaenses. Os recursos destinados à habitação, urbanização e saneamento somam-se às ações de proteção social, resultando numa substancial redução dos índices de pobreza em todo o nosso estado. Desde 2010, o Paraná foi o estado do sul e do sudeste do país que mais reduziu o número de pessoas extremamente pobres. Reduzimos a pobreza em 57,4% e a extrema pobreza em 39,8%, de acordo com os dados do governo federal. Dentre as 233 mil famílias em atendimento no programa Família Paranaense, 65% delas melhoraram as condições de moradia
e 60% ampliaram a escolaridade. Para o biênio 2017-2018, projetamos investir 55 milhões de reais na construção de novos centros de referências de assistência social e de novos territórios da juventude em vários municípios do interior do Estado. O combate à criminalidade foi reforçado com a contratação de 11 mil policiais militares, número sem precedentes numa gestão, e mais, a compra de 2.500 viaturas e 650 locadas, a instalação de 5 novas delegacias e a criação de 5 unidades da Polícia Militar, entre batalhões e companhia. Também foi recorde o investimento em educação. 10 bilhões de reais, que correspondem a 35,06% das receitas líquidas do Estado, um aumento de 15% sobre os aportes feitos em 2015. Deste percentual de 35,6%, 5% das receitas líquidas foram destinados ao ensino superior, fazendo do Paraná o estado que mais investe em suas universidades públicas e gratuitas. Começamos 2017, pagando promoções e progressões aos servidores públicos. Só na área de educação são 75 mil benefícios, com um desembolso mensal de 40 milhões de reais. Para este ano, a principal meta do setor é elevar mais o nível da educação e reduzir os índices de evasão escolar. Nós melhoramos o desempenho da nossa educação no INDEB, mas num ritmo que ainda não é o desejado. Por isso, adotamos ajustes, sempre que necessários, para dar mais qualidade e aprendizado na sala de aula. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, esta é a síntese, a situação do Estado do Paraná neste início de ano. Temos boas perspectivas para 2017 e estamos confiantes em atingir as nossas metas. Mas mantemos os pés firmes no chão, cientes de que o reaquecimento da economia pode demorar mais do que desejávamos. Não nos afastaremos um único centímetro da nossa determinação de manter o equilíbrio da execução orçamentária. Mas aquele que seja compatível com a manutenção dos investimentos em níveis satisfatórios que atendam às expectativas da população. É um equilíbrio delicado, guiado por escolhas que precisamos fazer todos os dias, com a serenidade e discernimento, e para isso contamos, senhor presidente, com o respaldo e o bom aconselhamento desta casa. Antes de concluir a minha fala, senhor presidente, permita-me dizer de que em outra função, hoje deputado federal licenciado,
hoje chefe da Casa Civil do Governo do Paraná, quero dizer que, ao representar aqui o governador Beto Richa, senti um pouco de saudades dos bons tempos que vivemos aqui e dos grandes debates que proporcionamos desta tribuna. Meu muito obrigado.